As suas roupas não cabem. Vamos falar sobre esse assunto. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso. Eu sei que é algo importante, algo impactante quando você vai ao guarda-roupa e as roupas não cabem. Ou se cabem, elas não ficam bem em você. Eu recebo várias reclamações, várias pessoas falando sobre esse assunto comigo, dizendo que as roupas não cabem, dizendo que as roupas não caem bem, que ela não tem mais roupa para colocar no guarda-roupa ou que ele não tem mais roupa para colocar no guarda-roupa. É um assunto que é importantíssimo, porque é um marco quando as roupas começam a não caber mais. É um marco que estou engordando, estou ficando muito acima do peso. Eu estou ficando no meu recorde de engordar. Então, é algo importante e é algo que a gente tem que agir, tem que entrar em ação. E eu estou aqui exatamente para isso, para te ajudar a entrar em ação, para te ajudar a virar esse jogo e você começar a andar na direção que você quer realmente, na direção que você deseja. O que é importante você entender? Que essa situação que você está vivendo agora, nesse instante, das roupas não caberem em você, não é algo imutável. Tem muitas pessoas que acreditam nisso. Agora não tem mais o que fazer. As roupas não estão mais cabendo em mim e eu não sei mais o que eu faço e esse é o caminho. Porque isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu com a minha tia, isso aconteceu com o meu pai, aconteceu com a minha avó e agora está acontecendo comigo, como aconteceu com várias outras pessoas. Agora chegou a minha vez. Não é verdade, não é verdade. Não é algo imutável, é algo que a gente pode resolver efetivamente e eu vou te ajudar com isso. O que é interessante você entender? Que não é que a roupa encolheu, estou brincando aqui com você, mas muitas vezes a gente dá desculpa para a gente da situação que a gente está, do estado que a gente está. E é importante você entender uma questão. Esse estado que você está, foi você mesmo que se levou a essa situação. Você pegou na sua própria mão e foi levando você até essa situação. Então, o que é importante disso? Se você pegou na sua mão e levou você próprio até essa situação que você está hoje, só você pode pegar na sua mão de novo e levar para um outro rumo, para um outro caminho, para uma outra condição que não seja essa que você está hoje. Isso é interessante, isso é importante, porque está nas suas mãos. Você é o responsável ou a responsável por virar o jogo, por mudar a situação que você está hoje. Olha que bacana. As roupas não caberem em você, quer dizer que você chegou no limite daquela roupa. Essa roupa, um dia ela pode ter sido larga, um dia ela pode ter sido ok, um dia ela pode ter sido um pouquinho justa, mas hoje ela não cabe mais. Então a gente precisa entrar em ação e é agora. A gente precisa virar esse jogo e é agora. Talvez isso impactou muito você, efetivamente impactou você quando você foi lá no guarda-roupa, foi pegar uma roupa e ela não coube, ou ela coube, mas ficou estranha, ficou esquisita, não caiu legal, não dá para ir para o trabalho assim, não dá para ir para uma reunião assim, não dá para fazer uma videoconferência talvez assim, não dá para dar uma palestra, um curso assim. E agora, o que vamos fazer? Vem comigo até o final que você vai entender, eu vou te dar o caminho para você seguir e chegar lá, alcançar esse objetivo de poder ficar mais tranquilo ou mais tranquila com a roupa, mas você tem que andar nesse caminho comigo para chegar nessa situação. Muitas pessoas, quando acontece a situação, o que acontece com a pessoa, né? Quando essa situação, quando ela chega lá, coloca uma roupa, não cabe, coloca outra roupa, não cabe.
coloca uma roupa, cabe, mas fica estranha. O que pode acontecer? Pode levar você para uma espiral para baixo. Você entra numa situação, numa espiral para baixo e você fica pior do que você estava antes. Você começa a se sentir mal. A sua autoestima vai lá na canela. Por quê? Porque é um marco, como eu disse lá no começo, que as roupas não estão cabendo, que você está no seu recorde de peso. Isso não tinha acontecido antes, ou às vezes até tinha acontecido. E você precisa agir. Você precisa agir. Não adianta você ficar com esse sentimento de culpa. Eu não devia ter comido aquele dia do aniversário que eu comi, aquele dia no Réveillon, aquele dia que eu viajei. Não adianta. Isso não vai resolver. O sentimento de culpa, ele só te atrapalha. Ele só te faz mais mal do que você já está sentindo. Você tem que escolher um sentimento que te impulsione na direção do seu objetivo. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. É inevitável que você não se sinta bem. Agora, ficar nesse sentimento é uma opção sua. Você escolhe se você vai ficar com esse sentimento ou se você vai escolher um outro sentimento para te levar na direção do seu objetivo. Entende o que eu quero dizer? Vou repetir, se você deixar essa situação te leva para uma espiral para baixo e você só vai ficando cada vez pior. Inclusive, qual é a saída? Qual é o mecanismo que você utiliza quando você está exatamente nessa situação mal, numa espiral para baixo? Qual é? Comer. E se você comer, o que vai acontecer com a roupa? Ela vai caber menos ainda. E aquela que estava caindo bem agora não vai nem entrar. Percebe que o sentimento que você escolhe manter, ele pode te levar numa espiral para baixo. E não é isso que você quer. Você quer exatamente o contrário. Você quer sair dessa situação. E eu estou aqui exatamente para isso, para te ajudar a sair dessa situação. Olha só, eu não estou falando que é legal, que é bacana, que é para você soltar fogos de artifício. Quando você chega lá no seu armário, vai pegar uma roupa e ela não cabe, ou se ela cabe, ela não cai bem para você. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que é para você sair dando pulo de alegria. Só estou falando que você pode escolher como agir. Você pode escolher como ficar. Não é o que está acontecendo, é como você vai fazer com o que está acontecendo. E é importante lembrar o que eu falei anteriormente. Quem trouxe você até essa posição que você está aí agora foi você mesmo. Isso é bom e ruim. É ruim porque fala, eu mesmo me levei nessa situação? Sim, mas é bom, porque se eu me levei até essa situação, eu posso tirar dessa situação, eu posso sair dessa situação a hora que eu decidir, a hora que eu quiser, a hora que eu falar, não vou mais passar por essa situação. E é disso que eu estou falando. Exatamente disso que eu estou falando. O que pode acontecer com você? Você pode começar a entrar numa espiral para baixo, numa posição de vítima. Começar a se vitimizar pela situação. E vítimas não conseguem alcançar os seus objetivos. Vítimas não conseguem sair da situação que está. Vítimas, elas ficam reclamando, elas terceirizam o problema. Mas não tem como emagrecer, minha família, todo mundo é acima do peso, não tem como resolver essa situação. Lá em casa só tem comida que engorda, só tem comida gordurosa, só tem doce, o pessoal faz muito bolo, muito doce. Ela não se posiciona, não se coloca como a
pessoa que está na direção, ela se coloca na posição de passageiro. Se o carro está indo para lá, eu estou indo para cá. Se o carro está indo para o outro lado, eu estou indo para o outro lado. Então, não tem como eu fazer. Eu sou vítima dessa situação. E nessa posição, você não vai conseguir resolver nada. Vou repetir pela terceira vez. Você mesmo que foi se colocando nessa posição e manteve-se nessa posição. E hoje a roupa não cabe em você. É ruim e bom. É ruim porque você está nessa situação, mas é bom porque se você foi até aí, você consegue sair daí. Então, para de ficar se vitimizando, porque não vai resolver. Só vai piorar a situação. E não é o que você quer, e não é o que eu quero. O que eu quero é que você saia dessa situação, saia dessa posição e comece efetivamente a resolver essa situação do seu guarda-roupa. E que as roupas caibam em você, que você fique extremamente satisfeito ou satisfeita com as roupas que você vestir, que você tenha uma autoestima, que você olhe no espelho e fique satisfeito, satisfeita, olhando a roupa que você escolheu para vestir. Pior do que isso é quando você vai comprar uma roupa e aí não tem roupa que cabe em você. Já aconteceu isso com você? Isso aconteceu numa situação que eu vou contar para você daqui a pouco, que me impactou muito, muito. Mas isso eu sei o quanto mexe com as pessoas. Você vai até uma loja, olha as roupas que tem na loja, decide por uma daquelas roupas e quando você vai experimentar, a roupa não cabe em você. E não tem uma opção de maior. Aquela que está lá é a maior que existe. Isso faz muito, mexe muito com a autoestima da pessoa. Eu sei disso. E a gente está aqui exatamente para virar esse jogo. Virar esse jogo. E você começar a viver uma outra situação completamente diferente dessa. O bacana disso tudo é que você pode escolher o sentimento que você vai ter em relação a tudo isso que está acontecendo. Olha só, tem um sentimento que as pessoas não sabem muito bem se é bom ou ruim, mas a maioria das pessoas acredita que esse sentimento não é bom. A raiva. Raiva não é bom não, Eduardo. Raiva não é legal. Depende como você usa essa raiva. Se você usar essa raiva positivamente, tem como usar a raiva positivamente? Sim. Se você usar a raiva positivamente, ou seja, para te impulsionar, ela é um grande motor, é um grande propulsor. É uma mola que vai te impulsionar na direção do seu objetivo. Como assim? Ficar com raiva da situação. Nunca mais vai acontecer isso comigo, de eu abrir o meu guarda-roupa, querer colocar uma roupa e essa roupa não caber em mim. Nunca mais vai acontecer isso comigo. Eu estou realmente chateado, eu estou realmente bravo e eu estou canalizando isso para uma raiva que vai me impulsionar a mudar esse jogo. Olha só. Agora, se eu ficar com aquele sentimento de tadinho, de vítima, de olha só, comigo também, por que comigo? Não vai resolver. Não vai resolver. Lembra o que eu falei anteriormente? Você sente, mas continuar com o sentimento é uma escolha. Continuar com o sentimento é uma escolha. Você pode decidir ter um outro sentimento. Você pode direcionar o seu pensamento para ter um outro sentimento. Um sentimento realmente eficaz para te levar na direção do seu objetivo. E a raiva pode ser esse sentimento, que vai realmente te impulsionar para você nunca mais passar por essa situação. Pior ainda, se você passar por essa situação numa loja. Aí sim, você pode realmente ficar com raiva e falar, nunca mais isso vai acontecer comigo. Nunca mais. Estou falando isso porque uma vez eu estava atendendo uma pessoa, uma menina, uma adolescente, e ela estava bem acima do peso. E ela
sentou próximo de mim assim, olhou bem nos meus olhos e disse assim: a pior coisa para mim é eu ir a uma loja e não poder comprar a roupa que eu quero. Eu não consigo escolher a roupa. É a roupa que me escolhe. E eu fiquei, como assim? Aí ela falou assim, é assim, eu escolho uma roupa, mas ela não cabe. E aí eu só posso comprar aquela roupa que cabe em mim. Então é a roupa que me escolhe. E aí os olhos dela estavam bem cheios de lágrimas, assim, sabe? Aquilo me impactou de uma forma assim, eu falei assim, cara, nunca mais essa menina vai passar por isso. Se depender de mim, ela nunca mais vai passar por isso. E a gente fez todo um trabalho com ela, muito forte. Ela fez um trabalho com a VIP de personal, ela fez um trabalho comigo, Eduardo, no meu programa de emagrecimento, e a gente ainda tinha uma personal que ia atendê-la na casa dela. E ela conseguiu virar esse jogo. Mas ela estava com um sentimento decidido, de raiva, de não quero mais passar por isso. Eu passei vergonha na loja. Eu passei vergonha na loja, na frente das pessoas, na frente da vendedora. E eu não vou mais passar isso nunca mais. Entende? Entende o que eu quero dizer? Tem um outro caso de uma pessoa que eu atendi, um homem, e ele fez parte de um programa meu de emagrecimento, mas não que nem dessa adolescente. Essa adolescente era individual, era eu e ela. Ele fez parte de um programa em grupo e numa situação, logo no começo, ele falou assim, que ele foi à praia e ele não teve coragem de tirar a camiseta e ficar de sunga, porque ele estava muito acima do peso e ele estava com uma vergonha muito grande de fazer isso. E aí, eu ajudei ele canalizar isso para raiva, para ele ter raiva dessa situação e nunca mais querer passar por essa situação na vida dele. Para isso, ele começou a fazer atividade física também aqui na VIP, os dois são de Campinas, coincidentemente, começou a fazer atividade física aqui na VIP e fez o programa como um todo. Esse cara emagreceu 20 quilos, mais de 20 quilos, e engajou efetivamente com a atividade física. Efetivamente com a atividade física. Então, eu estou te convidando a pensar como eu estou sugerindo e entender que você pode ter um sentimento de tadinho, de vítima, e aí você não consegue sair dessa situação, você fica preso nessa situação, ou você estufa o seu peito, engrossa a sua voz e vai para cima, decidido a mudar, decidido a fazer diferente, decidido a fazer diferente de tudo que você já fez e efetivamente virar esse jogo, mudar, ser uma outra pessoa. Está na sua mão. Está na sua mão que caminho você vai querer seguir. O caminho do tadinho ou o caminho de quem bate no peito e faz acontecer. E eu estou aqui para te ajudar com isso. Para efetivamente te ajudar com isso. Vem comigo até o final. Você está comigo até agora porque está fazendo sentido para você. Então, o final vai ser aquela cerejinha do bolo para tudo se encaixar e você entender passo a passo o que você vai fazer. Eduardo, você não está entendendo. Eu estou com você até aqui agora, mas você não está entendendo. Eu só venho engordando nos últimos tempos. Só venho engordando. Cada ano que passa eu venho engordando. Não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo. Não sei mais o que fazer. Ok? Talvez o que você fez não deu resultado. Para você estar falando o que você está falando. Mas existem outras formas de fazer.
Olha, eu trabalho com emagrecimento desde 1995. Com emagrecimento e com fitness, com atividade física. Já treinei atletas, já treinei pessoas com mais de 80 anos, já treinei adolescentes, já treinei atletas adolescentes. E eu nunca vi um caso que não teve solução. Sempre a gente encontra uma solução. Muitas vezes precisa de uma atenção especial. Muitas vezes precisa aprofundar um pouco mais no trabalho. Muitas vezes precisa de terapia. Mas tem como resolver. Se você está decidida a resolver, eu estou aqui do outro lado, decidido a te ajudar. Tem como resolver. Eu entendo que você vem engordando ano após ano. Eu entendo isso. Eu recebo várias pessoas nessa situação. Eu entendo. E aí você olha tudo isso que eu estou falando e fala assim, não tem como. Não tem como. Pelo histórico que eu estou vendo anterior, não tem como. Não tem como resolver isso. Eu entendo você. Eu até concordo com você. Talvez se eu estivesse na sua situação, eu estaria pensando a mesma coisa. Mas eu estou aqui do outro lado e eu já vi centenas de histórias acontecendo. Centenas de histórias acontecendo. Totalmente diferente do que você está falando. Ninguém me contou. Eu vi. Eu vi. E você também pode ser a próxima história que eu vou contar num vídeo. Basta você fazer acontecer. Basta você, se você não está conseguindo ir sozinho, sozinha, contar comigo, que eu estou aqui disposto a te ajudar. Efetivamente disposto a te ajudar. E essa questão que você fala, eu já fiz de tudo, será que fez de tudo mesmo? Deve ter algo que você ainda não fez. Porque, e aquela pessoa que você conhece? Você conhece aquela pessoa? Sua vizinha, sua amiga, sua prima que emagreceu? Ou o seu amigo, aquele cara que joga futebol com você, aquele cara do trabalho que emagreceu? Caramba! O que ele fez? O que ele fez que você ainda não fez? Então tem o que fazer. Existe o que fazer. Eu tenho algumas estratégias que eu já uso há muito tempo. E eu venho aprimorando essas estratégias ao longo do tempo. Mas eu não sou dono da verdade. Existem centenas de outras estratégias. Então, eu quero fazer um pacto com você aqui agora. Vamos acreditar. Vamos acreditar que é possível. Vamos retomar a fé que vai dar para acontecer. Porque se você não acreditar, é o primeiro passo para tudo começar a dar errado. Vamos lá. Se você acreditar, o que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior? Ficar como está. Então, vem comigo. Acredita. Acredita que é possível. Acredita que vai dar certo. Acredita que essa é a estratégia que você ainda não usou. E ela é a estratégia que vai realmente dar certo para você. Acredita. Vou repetir. Trabalho com fitness desde 95 e ao longo desse tempo todo eu vi centenas de pessoas conseguirem. Por que você não vai conseguir? Me dá um motivo do porquê você não vai conseguir. Vamos lá, me dá essa oportunidade de te ajudar, me dá essa oportunidade da gente efetivamente virar esse jogo.
começar a comprar roupas novas, renovar o seu guarda-roupa, não é o caminho. Não é o caminho. Eu sei que muitas pessoas nessa situação começam a comprar roupas ainda maiores para poder caber na roupa, mas não é o caminho. Eu sei que está difícil, mas vamos resolver isso. O que você precisa fazer nesse momento? Primeira coisa, primeiro passo que você precisa dar é traçar exatamente uma estratégia. Pensar qual é a estratégia que você vai fazer para conseguir andar na direção do seu objetivo. Por exemplo, eu vou começar a fazer atividade física. Vou começar a fazer atividade física em um lugar como a VIP, por exemplo, que é uma clínica de treinamento personalizado. A gente tem um conceito diferente. Se você mora em Campinas, te convido para vir conhecer. Qual é esse conceito? É o trabalho do personal trainer associado com a fisioterapia. Então, muitas pessoas que vêm aqui têm dor na lombar, têm dor no ombro, têm dor no joelho, têm algum problema postural e a gente faz essa conexão dos dois trabalhos juntos. Então, eu vou procurar um local como a VIP para fazer atividade física. Bacana, legal. Olha só, a Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, que uma atividade física de 1 hora vai ter um gasto calórico de mais ou menos 300 calorias. Então, pensa aqui comigo. Se você procura um local como a VIP para fazer atividade física e você faz 2 vezes por semana, com 300 calorias, são 600 calorias a menos que você vai estar consumindo, gastando numa semana. Pensando aí num mês, são 2.400 calorias. Pensando aí, em 3 meses, foi praticamente 1 quilo a menos de gordura só com a atividade física. Olha, é uma estratégia bacana. É uma estratégia muito bacana. Não, Eduardo, mas eu não sou de Campinas, eu sou de outro local. Por isso que a gente criou um treinamento que chama Treinamento VIP em Casa, para as pessoas fazerem em casa. O nosso treinamento com a minha orientação. E você quer saber mais? Eu vou fazer o treino junto com você, porque eu faço o treino junto com você, suando, efetivamente suando. Eu e a Marcelina, que foi minha parceira na criação desse programa de atividade física para fazer em casa. A gente criou esse programa para os nossos alunos no começo da pandemia, mas ele ficou tão bacana, as pessoas gostaram tanto, que a gente resolveu expandir para as pessoas que não eram nossos alunos. E tem várias pessoas fazendo e tendo resultado. Da mesma forma que eu acabei de falar. Então, olha só, essa é uma estratégia. Uma outra estratégia pode ser procurar uma nutricionista para te ajudar. Ou você mesmo começar a diminuir as quantidades e melhorar a qualidade. Comer mais fruta, comer mais legumes, comer mais verdura. Você mesmo, não estou falando que não é para procurar nutricionista, tá? Eu estou dando 2 opções. Tem gente que não quer procurar nutricionista, não tem grana para procurar uma nutricionista. Acha que precisa dar os primeiros passos antes de procurar uma nutricionista. E às vezes eu concordo com isso, porque a nutricionista não está lá para te convencer, ela está lá para te ajudar. E às vezes você dá os primeiros passos sozinho, começar a cortar o refrigerante, diminuir o refrigerante. Então, toma o refrigerante todo dia, eu vou tirar o refrigerante 1 vez por semana, eu vou continuar tomando 6 vezes por semana. É uma estratégia. Mas, Eduardo, tirar 1 vez só vai dar resultado? Óbvio que vai dar algum resultado, mas tirar 1 vez só é o primeiro passo para depois você tirar 2, e depois 3, e assim por diante. Então, você precisa começar a montar quais serão as estratégias com relação à alimentação e com relação à atividade física que você vai fazer. Agora, muito importante, e aí é o tripé do estilo de vida saudável, é você começar a cuidar do seu sono. Durante o sono, a gente libera alguns hormônios que ajudam no emagrecimento. Então, você precisa cuidar desse ponto. Eduardo, mas eu não poderia, por exemplo, eu não sou de Campinas, eu faço atividade física numa academia ou com um personal. Eu não poderia complementar mais 2 vezes por semana com o treinamento VIP em casa? Lógico que pode, sem problema nenhum. Tem aluno aqui na VIP, aqui em Campinas, que faz 2 vezes por semana com a gente aqui e mais 2 vezes por semana
em casa, o treinamento VIP em casa. O treinamento VIP em casa, ele tem vários circuitos para você fazer, várias aulas bacanas para você fazer. Os circuitos, eles têm as opções de você fazer leve, moderado e intenso. Todos os circuitos têm essa opção. Então, não tem como não fazer. Não tem como falar, isso aqui não dá para mim. Sempre dá. Então, vamos lá. Montou a estratégia. Eu tenho uma estratégia clara de como que eu vou fazer. Eu dei alguns exemplos aqui, mas talvez os exemplos não encaixem para você. Você vai ter que ver o que encaixa para você. E aí, depois da estratégia montada, sabe o que você precisa fazer? Você precisa seguir a estratégia até dar certo. Até conseguir conquistar os seus objetivos. Mas, Eduardo, não está dando. Então, precisa fazer alguns ajustes. E aí, você precisa de um profissional para te ajudar com isso. Ou um profissional de educação física, ou um fisioterapeuta, para fazer alguns ajustes para você conseguir andar na direção do seu objetivo em relação à sua atividade física, ou fazer alguns ajustes em relação à sua alimentação, ao seu plano alimentar. E aí você vai precisar de uma nutricionista para te ajudar a fazer esse ajuste. Ok? Porque se a estratégia não está funcionando, não adianta eu ficar insistindo nela, né? Eu gosto de falar que é igual quando você vai no banco, digita a senha, não entra. Você digita de novo a mesma senha, não entra, vai bloquear, né? Então não adianta eu ficar com a mesma estratégia se a estratégia não está funcionando. Eu preciso rever essa estratégia, preciso ver uma outra forma de fazer isso, ou fazer algum ajuste na estratégia. Tá comigo? Então vamos lá. O que eu preciso fazer então, Eduardo? Vamos lá. Passo a passo. Traçar um objetivo. Então a roupa não está cabendo? Vamos lá. Posso pesar, né? Posso pesar e aí traçar um objetivo. Estou com 120 quilos, quero chegar a 80, quero chegar a 75. Ok? Mas a gente sabe que o peso da balança não é tão fidedigno assim, porque se eu aumentar a massa muscular, aumenta o peso da balança e não quer dizer que eu engordei. Se eu perder massa muscular, vai diminuir o peso na balança e não quer dizer que eu emagreci. Eu posso associar isso com uma medida de abdômen em cima do umbigo. É uma boa medida, principalmente para quem está bem acima do peso. Você faz aí na sua casa mesmo, compra uma fita métrica e faz a medida. E anota a medida e a data, o peso e a data. O peso, você pode até pesar todo dia, mas a medida não faz sentido você fazer a medida todo dia. Você pode fazer uma vez por semana, a cada 10 dias, a cada 15 dias. Ok? E aí você vai vendo como evolui a diminuição da sua cintura, da sua circunferência do abdômen. Essa medida é a medida que a medicina usa hoje para risco para a saúde. Olha que medida bacana que você pode fazer aí na sua casa sozinho. Inclusive, tem um mapa, né? Tem um quadro que diz quem não tem risco para a saúde, quem está no risco para a saúde, que passou, né, de um limite de medida, e quem está com risco muito aumentado. Olha que bacana que dá para você fazer e se enquadrar nessa situação da medida de circunferência de abdômen. Muito bacana isso. Então, estou com uma medida, com uma medida de 110 de abdômen. Quero chegar a 85. Pronto. Então você precisa traçar uma meta. Ter uma meta clara da onde você quer chegar. Pode ser o peso, pode ser a medida de circunferência de abdômen, pode ser as duas coisas, pode ser começar a correr, não consigo correr. Enfim, você precisa ter uma meta. Depois que você está com a meta clara, traçada, você precisa começar a criar uma estratégia para alcançar essa meta. Qual vai ser a estratégia? Aí a gente já falou sobre isso anteriormente. N estratégias eu dei de exemplo. Você precisa traçar uma estratégia em relação à sua atividade física e uma estratégia em relação ao seu plano alimentar. O que eu vou fazer com cada situação dessa? Pensa o seguinte, tá? Independente se é atividade física ou se é o seu plano alimentar. Você precisa fazer é começar pequeno. Não adianta você querer fazer tudo em uma semana.
Eu vou começar a fazer atividade física 7 vezes por semana. Não faço, não gosto de fazer, nunca fiz. 7 vezes por semana vai ser muito. Você botou a régua tão lá em cima que você vai acabar desistindo. Ou você nem começa. Então começa pequeno. Começa pequeno. Toma um refrigerante todo dia. Vou cortar o refrigerante. Vou cortar o doce. Como doce todo dia. Só um exemplo, né? E aí você vai transportar isso para a sua realidade. Seus exemplos, né? Dentro dos seus exemplos. Será que vai dar certo? Você gosta de tomar refrigerante, está acostumado a tomar refrigerante, tem um hábito de tomar refrigerante há 15 anos. Você vai cortar de uma vez por todas. Você acha que vai dar certo isso? Você acha que vai ser sustentável isso? Você acha que vai conseguir sustentar isso ao longo do tempo? Ou seria mais fácil cortar um dia, e depois eu corto 2, e assim por diante? Eu tenho a história de uma pessoa que fez um programa de emagrecimento comigo e a história foi exatamente essa. Ele foi cortando. A última vez que a gente conversou, ele estava tomando só aos finais de semana refrigerante. E ele tinha uma situação bem complicada porque a empresa que ele trabalhava tinha a máquina de refrigerante lá liberada para todo mundo, podia servir quantas vezes quisesse. Então tá, temos a meta, temos a estratégia e agora é a ação, é agir. Não adianta ficar só com ideias na cabeça, não vai resolver. É ação, é entrar em ação em cima dessa estratégia que você mesmo colocou aí no papel, traçou. É ação. E eu estou aqui para te ajudar com isso, para ajudar você a executar isso, ajudar você a fazer isso acontecer. Se você tem dificuldade, dá um jeito de falar comigo. Tem o treinamento VIP em casa para você fazer aí na sua casa. Ele está lá no link da bio do Instagram da VIP. Tem o treinamento Um Dia para Emagrecer, que ele acontece periodicamente. Se você é de Campinas, você pode vir até aqui na VIP falar comigo. Enfim, eu estou aqui efetivamente para te ajudar. Espero que tudo isso que a gente conversou nesse tempo aqui possa efetivamente te ajudar a sair dessa situação. Fica a dica. Valeu!